No dia 9 de outubro de 2013, a polícia foi chamada no bairro Gush, em Seul, na Coreia do Sul, porque um corpo tinha sido encontrado. Quando eles entraram na casa, eles encontraram 3 vítimas. Uma estava caída no chão do banheiro, a outra estava na cozinha, caída na frente de um aquário, e a última vítima estava caída nas escadas. As vítimas, elas eram da mesma família, avó, mãe e filho, e o crime foi reportado pelo pai da família. Ele tinha encontrado os corpos quando ele chegou em casa do trabalho. Para conseguir entrar na casa, a polícia teve que colocar algumas tábuas no chão para não contaminar a cena do crime, mas tinha tanto sangue na casa que não tinham tábuas o suficiente. E a escada que dava para o segundo andar estava completamente suja. A primeira pessoa a ser investigada pela polícia foi o pai da família, o único sobrevivente. Ele era um empresário relativamente bem de vida, morava numa parte nobre da cidade, e a polícia precisava saber se ele tinha alguma amante, alguém que não gostasse dele ou da família dele. No final das contas, a polícia não encontrou nada. Já na cena do crime, eles notaram que tinham algumas pessoas estranhas circulando pelo bairro. Eles foram investigar e descobriram que essas pessoas estranhas eram, na verdade, investigadores de uma outra delegacia do bairro Sinsa, porque, aparentemente, um crime parecido tinha acontecido nesse bairro. Dessa vez, foram 2 vítimas, marido e mulher, e os 2 eram idosos. O marido era um professor universitário aposentado, então eles tinham bastante dinheiro guardado. E, de novo, as vítimas eram bem-sucedidas, elas eram abastadas, elas tinham dinheiro. Mas a parte estranha dessa história era que eles não tinham sido roubados. Tinha dinheiro nas gavetas, tinham coisas de valores na casa, mas ninguém tinha levado nada. Então, se nada tinha sido roubado, a outra possibilidade era de que alguém próximo da família tinha feito aquilo por vingança ou por algum motivo. Outra vez, a polícia não conseguiu encontrar nada. Só que esse caso aconteceu antes do caso Gush, então eles acreditavam que poderia ser alguém com mágoa da família, alguma raiva. Só que depois que o segundo caso aconteceu, ficou meio confuso, porque alguém estava atacando pessoas ricas e não estava roubando nada. Os 2 casos eram parecidos, as vítimas eram idosos, eles eram bem de vida. A maneira como o crime aconteceu também era parecida, como se ele tivesse usado a mesma arma do crime. Ele também atacava a mesma parte do corpo nas vítimas, era sempre na cabeça, então parecia que ele tinha pegado um objeto pesado e acertado na cabeça das vítimas. O golpe, ele era tão forte, mas tão forte, que afundava. Apesar dos crimes serem parecidos, cada delegacia cuidava do seu próprio caso no seu próprio bairro. Também tinha um processo de promoções que, se tinham muitos crimes e poucas prisões, a nota das delegacias ficavam baixas. Então, eles sempre queriam resolver, solucionar os casos para conseguir ganhar promoções. Então, cada bairro ia atrás dos seus próprios casos. O que eles faziam quando eles não conseguiam solucionar um caso? Eles deixavam esse caso em sigilo até acharem o culpado. Então, muitas vezes, tinham investigações rolando e ninguém sabia de nada. Pois bem, 2 crimes aconteceram, ninguém sabia quem era o culpado. O jeito foi mudar a maneira como eles investigavam os casos. Eles decidiram chamar um perfilador criminal, e um perfilador criminal é aquela pessoa que vai até a cena do crime junto com o pessoal da perícia, e enquanto eles recolhem as provas, o perfilador ele faz uma análise comportamental do criminoso. Nos anos 2000, na Coreia do Sul, as coisas ficaram complicadas. A pobreza aumentou muito e a frase "o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre" era a realidade deles. Pessoas perderam emprego, perderam suas casas, moravam na rua. E como aumentou a pobreza, por consequência, aumentou a violência. Mulheres e crianças eram sequestradas, crimes violentos começaram a aumentar cada vez mais. E nesse caso em específico que eu tô falando pra vocês, crimes no padrão serial killer. Normalmente, quando os crimes aconteciam, eles tinham um motivo, tinha um porquê, era muito mais fácil solucionar porque você sabia por que aconteceu. No caso de crimes envolvendo serial killer, não era tão fácil assim, porque você não sabe o motivo pelo qual a pessoa tá cometendo o crime. Então você tem que estudar o sujeito para conseguir solucionar o caso. Então, no meio dessa crise,
surgiu um sujeito que acreditava que a culpa de tudo que estava acontecendo era dos ricos e que eles mereciam sofrer. Uma outra coisa que chamou a atenção do perfilador foi a arma do crime. Ele nunca tinha visto uma arma como aquela, ela parecia ser única. E eles fizeram o teste em várias armas que pudessem ser compradas no mercado, tipo um martelo, por exemplo, mas nenhuma delas se encaixava no padrão dos golpes. E esses golpes, sempre na cabeça, eles tinham um motivo emocional. Pesquisando outros crimes que aconteceram no país, o perfilador descobriu que quando a vítima era atingida na cabeça, na maioria das vezes, o agressor estava com raiva. Então, o motivo desses ataques, pelo que ele percebeu, era raiva. Mas raiva de quem? Raiva do quê? E por que ele estava com raiva? A partir disso, eles começaram a investigar pessoas com distúrbios comportamentais. Eles foram em hospitais públicos e procuraram por pacientes com tendências violentas, mas eles não conseguiram encontrar pessoas que se encaixassem no perfil que eles estavam procurando. Foi aí que aconteceu o terceiro crime. A vítima foi encontrada no banheiro e, de novo, era uma pessoa idosa, dessa vez era uma mulher. E quando eles olharam em volta da casa, eles encontraram uma pegada perto do ar-condicionado que ficava preso na parede, do lado de fora, e aí eles viram que ali perto tinha uma pegada. Ou ele tinha subido ali para olhar a casa ou para entrar na casa. O importante era que ele tinha deixado uma pegada, e essa era a segunda pegada que ele deixava na cena do crime. A primeira pegada foi encontrada no caso Gucci e era uma pegada de sangue. Comparando as duas pegadas, elas bateram, então essa era a prova oficial de que era o mesmo assassino. Até então era uma especulação, mas agora ele tinha uma prova física que era o mesmo assassino. Ou pelo menos que usava o mesmo sapato. Às 15 da tarde do dia 18 de novembro de 2003, uma casa de 2 andares começou a pegar fogo. 2 pessoas foram encontradas sem vida dentro da casa, um senhor de 87 anos e uma senhora de 50 anos. Na sala tinha um bebê de 1 ano que ele estava escondido embaixo de um cobertor e ele foi levado para o hospital. Ele sobreviveu. O cofre da casa tinha sinais de arrombamento. O senhor de 87 anos foi atacado com uma faca e ele também tinha sinais de traumatismo craniano. E as 2 vítimas estavam parcialmente queimadas. A polícia pensou que esse caso era diferente, porque dessa vez ele tinha tentado arrombar o cofre e depois ele queimou a casa. Só que, de novo, ele deixou uma pegada e essa pegada batia com as outras 2 pegadas. Era o mesmo assassino. E a partir disso, pela primeira vez, os jornais começaram a falar sobre um possível serial killer. As delegacias se uniram e formaram uma única equipe que seria responsável pela investigação dos casos. E foi uma investigação longa e intensa. Algumas pessoas tinham que trabalhar 24 horas por dia, algumas dormiam no trabalho, comiam no trabalho. E mesmo trabalhando muito, eles não conseguiram mais provas. Parecia que o caso tinha empacado. Enquanto ele não cometesse outro crime, a polícia não tinha mais o que investigar. Nesse meio tempo, eles conseguiram gravações do assassino, só que só dava pra ver as costas dele. Ele estava usando um casaco de uma das vítimas. A polícia divulgou as gravações, passou em todos os jornais, ofereceram recompensas, mas sem o rosto dele e sem pistas não tinha muito o que fazer. Um outro tipo de vítima que era escolhida eram garotas de programa. Apesar de ser algo ilegal na Coreia do Sul, esse, entre muitas aspas, ramo era enorme em alguns bairros, principalmente por causa da corrupção. Tinham muitos policiais que eram corruptos. Eu não sei como é hoje em dia, tanto nesse, entre aspas, ramo, como a corrupção dos policiais, mas naquela época era algo muito grande. O problema era que as garotas que trabalhavam com isso, elas eram desprezadas. Se uma delas desaparecesse, ninguém se importava, a polícia não se importava com elas, os chefes delas, por assim dizer, eles eram importantes para a polícia, só que as meninas, elas não eram importantes para eles. E se você tem um tipo de vítima que se sumir, a polícia não vai atrás, você tem o alvo perfeito. Só que aí surgiu uma delegada.
ela assumiu o comando e começou a trabalhar nessa área, fazer a limpa. E ela disse que se os policiais aceitassem suborno, eles perderiam o emprego, acabaria para eles. E ela começou a investigar bordéis. Ela foi diversas vezes ameaçada, ameaçaram a família dela. Outros policiais tentaram ferrar com a vida dela. Só que apesar disso, ela não desistiu e continuou investigando. E foi ela que notou o desaparecimento de algumas meninas. Tinham vários boatos rolando por aí. Nos bordéis, não tinha como ninguém cometer um crime sem que os mafiosos, os donos dos lugares, soubessem. Se alguma garota fosse atacada no bordel, eles com certeza saberiam. Então, a outra opção era, esses crimes não estavam acontecendo nas casas grandes, nos lugares conhecidos. Eles estavam acontecendo ou em casas ilegais de karaokê, ou em visitas domiciliares, ou na abordagem mais comum, que é quando o cara para o carro, a menina vai até a janela e ele leva ela para outro lugar. O assassino em questão, desse caso, ele usava o próprio apartamento para cometer os crimes. Ele chamava a garota até a casa dele, ele conversava com ela, eles jantavam, às vezes ele fazia lamen pros dois. Eles tinham uma relação e enquanto ela se arrumava para ir embora, ele decidia o que ele ia fazer com ela. Ele chamava a porta do banheiro de passagem entre a vida e a morte, porque era ali no banheiro que aconteciam os crimes. A marreta dele ficava numa prateleira no banheiro e quando a vítima entrava lá dentro, ele acertava a cabeça dela com toda a força. Ele começou a estudar anatomia humana para descobrir como se livrar dos corpos. Ele morava no 3º andar, então não tinha como ele descer carregando um saco enorme, porque as pessoas começariam a notar que tinha algo estranho. Então, ele foi no hospital, ele fez uma radiografia só para pegar o resultado e conseguir ver a estrutura do corpo humano, onde ficavam os ossos, onde ele poderia cortar. Então, a maneira que ele achou de se livrar das vítimas foi separando em pedaços e colocando em sacos pretos. Para disfarçar o cheiro, que era... Cheiro não, né? Fedor. Que era muito forte, ele colocava kimchi envelhecido. Kimchi é um prato muito comum na Coreia do Sul. Não sei do que é feito, não lembro agora. Mas ele pegava kimchi envelhecido e colocava dentro dos sacos para disfarçar o fedor. Depois, ele ia até um terreno abandonado e era lá que ele enterrava os corpos. No início, o tempo de um crime para o outro era 1 mês. Mas esse tempo foi diminuindo cada vez mais. E de 1 mês passou para 15 dias e de 15 dias passou para 1 semana. Então toda semana ele cometia o mesmo crime. O tipo de vítima que ele tinha escolhido era o tipo de vítima que não podia chamar a polícia se algum cliente fizesse algo que ela não gostasse. Porque o trabalho dela em si era uma coisa ilegal. Então, ele acreditava que ninguém nunca ia conseguir encontrar ele, porque ninguém nunca ia denunciar ele. Até que um dia, um cara ligou pra uma casa pedindo um encontro com uma garota, e ele reconheceu esse número porque era o número de uma garota que trabalhava pra ele, só que essa garota tinha desaparecido há um tempo. O dono dessa casa era um informante da polícia, então ele tinha uns contatos lá dentro, ligou para um desses contatos e explicou o que estava acontecendo. No dia 15 de julho de 2004, a polícia foi até essa casa para pegar o sujeito que estava ligando. Eles não sabiam se as meninas estavam fugindo ou se era um caso de sequestro, mas mesmo assim eles foram lá investigar. Eles esperaram esse cara ligar de novo, e foi o que ele fez, e eles separaram uma garota, que seria a Isca, ela ia sair com ele só pra polícia pegar ele. Ele ligou, pediu pra ela encontrar ele num parque, ela foi até lá, e a polícia escondida, observando tudo. Só que aí, depois de um tempo, ela voltou em direção à polícia e disse que ele tinha dispensado ela porque ela era alta demais. Acontece que ele só saía com mulheres mais baixas e magras porque era mais fácil de se livrar dessas mulheres. Aí, outra vez, ele ligou pra casa pedindo um encontro. A mulher chegou, tinha um cara estranho esperando por ela. Ela ligou pra polícia e a polícia foi lá e prendeu ele. Só que esse cara não colaborou em nada. Ele começou a lutar contra a polícia, ele tentou fugir e precisou de 4 ou 5 policiais pra conseguir segurar ele e algemar ele.
Depois de preso, a polícia tinha 48 horas para provar que ele era culpado de algum crime, de alguma coisa, ou então ele seria solto. O nome desse cara era Yu Yong-chul, eu vou chamar ele de Yong-chul, que é o sobrenome dele. Ele foi preso e inicialmente a polícia não tinha nada concreto contra ele. O sequestro das meninas era uma suposição, eles não sabiam o que realmente tinha acontecido. E no final das contas, a única coisa que ele tinha feito era ter ligado pra casa e pedido um encontro. Só que ele tinha resistido à prisão e ele tinha tentado engolir os panfletos das casas, que ele estava tentando esconder. Começou o interrogatório e o Yong-chul, ele era um homem que parecia simples, sabe? Uma pessoa trivial que você vê na rua. Porém, o que mostrava que tinha algo muito errado com esse cara era o jeito que ele olhava para as pessoas. Ele tinha um olhar muito estranho e ele também era um cara bem nervosinho, bem estressadinho. Qualquer coisa que você falasse para ele, ele ficava super nervoso com você. Então, a polícia percebeu isso e usou isso contra ele. Em um certo momento do interrogatório, um dos policiais deu um tapa na cabeça dele e aí o cara explodiu de raiva. Ele começou a perguntar: quem é que manda aqui? Aí o policial perguntou: pra que você quer saber disso? Aí ele respondeu: se eu falar que eu matei alguém, vocês vão ser promovidos? Aí o policial respondeu: cara, você nem tem estômago pra matar ninguém. E aí deu outro tapa na cabeça dele. Nisso, ele ficou bravo de verdade e confessou os crimes. Ele disse que tinha atacado aqueles velhos. Nessa altura, o primeiro caso que eu falei pra vocês, dos idosos, ele tinha sido arquivado, porque não tinha prova nenhuma, a polícia não tinha encontrado nada. Então, quando ele confessou esses crimes, a polícia ficou meio assim: será que é esse cara mesmo? Ele pediu uma folha pro policial e ele começou a anotar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o policial perguntou o que ele tava fazendo e ele disse: esse é o número de pessoas que eu matei. Tinham 30 pessoas na folha. Depois disso, ele disse que queria confessar e pediu pra polícia chamar a mãe dele ali. Ela chegou na delegacia, não parecia ser uma mulher muito paciente. Ela chegou perguntando o que ele fez agora. A polícia explicou a situação, levaram ele e a irmã dele até onde ele estava. E ele começou a contar as coisas que ele tinha feito. Ele admitiu ter tirado a vida de algumas pessoas. E quando ele contou isso, a mãe dele desmaiou e começou a convulsionar. Ela foi levada para o hospital e depois que ela acordou, que ela ficou bem, ela conta que ela ficou em choque com a notícia, porque ela não esperava ouvir isso do filho dela. Então, foi um choque pra ela. Tendo confessado os crimes, a polícia levou ele até a cena do crime, no bairro Gushi, o primeiro bairro que eu falei pra vocês. Eles pararam um pouco longe da casa, amarraram ele e segurando ele por uma corda, o policial disse: já que você cometeu os crimes, então leva a gente até a casa. Ele levou a polícia até a casa, só que até a casa de trás, não a casa onde aconteceu o crime. Ele começou a dizer umas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, ele disse que a vítima estava de barriga pra baixo, quando na verdade a vítima estava de barriga pra cima. Os policiais ali, tanto os que estavam investigando os crimes nos bairros nobres, quanto os que estavam investigando o caso do desaparecimento das meninas, eles começaram a duvidar desse cara. Ele não sabia de nada, ele falava umas coisas nada a ver, e no meio disso, quando eles estavam lá na casa, apareceu um cachorrinho e ele começou a brincar com o cachorro. Aí eles começaram a duvidar de verdade, acharam que era só mais um doido querendo chamar a atenção da polícia, um tipo de pessoa que gosta de assumir crime só pra aparecer na mídia. E por duvidar se ele era o culpado ou não, a polícia abaixou a guarda. De novo, eles começaram a interrogar ele, tentaram fazer ele confessar. E no meio do interrogatório, ele teve uma convulsão, era um ataque epilético. A polícia foi e ajudou ele pediu pra ser desalgemado. E como ele tava espumando pela boca e tinha desmaiado, a polícia achou melhor tirar as algemas dele. Ele foi levado pra uma sala de interrogatório, desalgemado. Tinham 2 policiais nessa sala, só que um precisou sair pra resolver o negócio, e o outro deveria vigiar ele, só que ele não vigiou ele. Então, vendo que não tinha ninguém com ele, desalgemado, a porta aberta, ele fugiu. A polícia ficou desesperada, porque era uma vergonha você dizer que um criminoso tinha fugido da delegacia, com um monte de policiais lá dentro. Eles ficaram nervosos, desesperados, saíram pela rua procurando por ele, olharam em todas as ruas, em todos os becos, enviaram carros de patrulha,
Pra piorar, tava chovendo muito, então eles tiveram que sair e ficar a noite inteira na chuva pra achar esse cara. Depois de ter fugido, o Yong foi pra casa da mãe dele e da irmã dele, trocou de roupa, pegou o martelo, a faca, a tesoura, a pá e a marreta, que era o que ele usava pra cometer os crimes, colocou tudo em sacos de lixo e jogou fora. Ele também pegou a blusa que ele estava usando no dia em que as câmeras de segurança gravaram ele, e a polícia tinha postado essas gravações nos jornais. Ele pegou tudo isso e jogou numa lixeira. No final das contas, a polícia conseguiu encontrar ele. Foi um pouquinho de sorte e preparação e burrice do criminoso. Sabendo que ele sempre escolhia o mesmo tipo de vítima, a polícia foi numa área onde esse tipo de trabalho era muito mais comum, e lá eles encontraram o Yong-Shu atravessando a rua. Ele viu a polícia, saiu correndo, a polícia foi atrás dele e, de novo, ele foi preso. Ele resistiu à prisão, tentou fugir, xingou todo mundo, mas foi preso. Na hora de confessar os crimes, ele não queria conversar com a perita, que era quem estava no caso desde o começo. Ele perguntou por que ela, uma mulher, estava ali, disse que não queria falar nada, que ia ficar em silêncio e não ia confessar nada. Isso porque ele desprezava mulheres. Esse era um dos motivos dele atacar as meninas. Depois que ela saiu da sala, ele confessou. Ele desenhou as 4 cenas do crime. Ele desenhou os objetos que estavam na casa e só tinha como saber sobre esses objetos se você tivesse visto a casa. Ele desenhou a posição dos corpos e fez o que a maioria dos serial killers adoram fazer. Ele deu todos os detalhes do crime. Porque essa é a maneira que eles encontram de se vangloriar. Eles contam como aconteceu o crime, dão todos os detalhes, como eles executaram, tudo. Eles gostam de contar tudo. E o motivo desse cara para cometer os crimes era que ele acreditava que ele era Deus e que ele estava punindo as pessoas, principalmente as mulheres, por serem tão oferecidas, nas palavras dele. Ironicamente, ele era um homem de fé. Ele disse que tinha muita fé e que ele estava só fazendo o trabalho de Deus. Ele levou a polícia até o lugar onde ele enterrava os corpos e ele explicou que deixava uma tampinha de garrafa nas covas para saber onde ele tinha enterrado cada vítima. A polícia foi até lá e tinham muitos jornalistas, muitos mesmo, inclusive jornalistas de outros países. E como tinha muita gente querendo ver a cara dele, a polícia teve que colocar um boné, uma máscara e uma capa de chuva nele para poder esconder ele da mídia. Juntos, eles foram pro meio do mato e a polícia começou a cavar as covas. E enquanto eles iam tirando o que tinha nas covas, ele dizia: ah, essa parte é daquele corpo ali, e não sei o que é daquele corpo ali. Como se ele estivesse montando um quebra-cabeça. As vítimas foram levadas e identificadas pela equipe da perícia. Ele confessou que os crimes aconteceram no apartamento dele, então a polícia foi até lá para coletar mais provas. Só que o apartamento dele tava limpíssimo. E limpar o apartamento era tipo um ritual do que ele fazia. Ele cometia o crime e depois ele limpava tudo. Tanto é que o apartamento dele era o que mais consumia água. Olhando por cima, não tinha nada. Não dava pra ver sangue em lugar nenhum. Até que a polícia borrifou luminol, que serve pra mostrar onde tem sangue, e o banheiro inteiro ficou azul. As paredes, o chão e o teto. Eles também acharam a arma do crime, uma marreta, e o cabo dela originalmente era mais longo, só que ele cortou para caber perfeitamente na mão dele. Eles levaram a marreta para fazer uma análise e eles encontraram sangue no cabo e na parte de cima da marreta. Como eu disse, eles tinham um sistema de promoções nas delegacias e apesar de terem solucionado um caso enorme, não tiveram promoções, porque a polícia, depois de pegarem o bandido, eles começaram a agir de uma maneira muito irresponsável. Eles deixavam o cara falar com a imprensa, e aí era uma palhaçada. Eles falavam: como foi que você atacou as vítimas? Repete aqui pra gente. Como se o cara fosse uma estrela de cinema. A polícia também parecia querer se exibir por terem pegado o cara. E o auge de tudo isso foi quando uma mulher, segurando um guarda-chuva, correu pra cima do Yong-Shu e ela tentou tirar o boné dele. Só que quando ela se aproximou dele, um policial chutou a cara dela e ela caiu das escadas. Essa cena foi transmitida ao vivo, então depois disso a polícia começou a ser xingada pela mídia, pelas pessoas.
Os policiais que eram para ser promovidos foram rebaixados e esse acontecimento meio que manchou a imagem daquela delegacia. Por causa desse caso enorme, a polícia se viu obrigada a mudar algumas coisas na maneira como eles investigavam. Então, apesar de ser um caso terrível e grotesco, ele fez a polícia perceber que eles precisavam melhorar muita coisa. No final das contas, em dezembro de 2004, o Yong-Soo foi condenado por 20 homicídios e ele foi sentenciado à pena de morte. Até hoje, ele tá no corredor da morte e não se sabe quando ele vai ser executado. Uma coisa que o documentário não fala, mas meio que fica em aberto, é o apelido dele, porque o assassino da capa de chuva. Eu imagino que ele tenha ganhado esse apelido porque no dia em que ele foi identificar os corpos, eles colocaram uma capa de chuva nele pra esconder o rosto dele. Então, a partir daí, a mídia apelidou ele de o assassino da capa de chuva. Todas as informações que eu consegui sobre esse caso vieram do documentário na Netflix, então se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouquinho mais, algum detalhe que eu esqueci de colocar no vídeo, ou que eu propositalmente não coloquei no vídeo, é só você assistir o documentário. Ele tem, se eu não me engano, 3 episódios, cada um com 40 minutos a 1 hora. Enfim, muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre casos criminais, sobre mistérios da internet, sobre filmes, séries, analisamos personagens, enfim, falamos o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, eu trago aqui pro canal e é isso, não é um canal sobre uma coisa só. Enfim, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo pra você, se cuida e nos vemos na próxima.